Na realidade, as prostitutas aqui de Niterói, elas são dublês das vítimas, né? O capitão tem uma vítima para ser sequestrada e aí ele vai pegar a prostituta com aquela etnia, com aquela fisionomia, certo? E ele vai trajar ela e dar educação a ela, entre aspas, né? Que isso não é educação, semelhante à vítima. É isso que ele faz na cidade. Então, se é uma atleta, uma esportista, aí a prostituta vai ser uma atleta, uma esportista. Se é uma religiosa, a prostituta vai ser religiosa. Se é uma estudante universitária, a prostituta vai ser estudante universitária. Se anda com os pais de mãos dadas, com a mãe negra, aí a prostituta vai andar com a mãe negra de mãos dadas. Se é uma menina assim, bem nascida, de classe média, baixa, razoavelmente boa, um carrinho 1.0, o pai leva na escola, no curso, aí a prostituta vai chegar para os clientes com um homem parecido com o pai dela, num carrinho 1.0, levando ela no trabalho, levando ela para todo lugar. Se for a mãe, vai ser a mãe. Se for o pai, vai ser o pai. Sempre simulando a realidade da vítima. Eles simulam a realidade da vítima. A vítima eles começam a simular. Inclusive, eles empregam as prostitutas, abrem estabelecimentos comerciais, tudo que possa se assemelhar à vítima. Na realidade, a vítima tem uma série de dublês dela própria que vai dificultar a detecção do sequestrador, porque em todo lugar vai aparecer uma pessoa semelhante a ela, nas câmeras de segurança, entendeu? E aí aparece fora do Brasil, aparece em outros estados, e aí dificulta a detecção das autoridades públicas. Mesmo porque aquela aparência, ele banalizou na prostituição a aparência, ele multiplicou aquela aparência, os trejeitos, toda a performance da vítima, porque a prostituta ela é vendida para autoridades policiais, exatamente para quando ele cometeu o crime, as autoridades policiais estarem com a mente bem induzida dentro do engano que ele propôs, entendeu? Então, aquelas características aparentemente nobres e de fato nobres da mulher tradicional vai ser banalizado na prostituição. Por isso, é um perigo a prostituição em meio à sociedade. O Estado tem que evitar CNPJ para cafetões, né? Verificar como estão esses vínculos empregatícios e como estão sendo distribuídos esses CNPJ para que o Estado possa apoiar estruturas comerciais de famílias tradicionais. Porque basicamente é assim que eles fazem com as vítimas. O que a vítima faz? O que a vítima é? É simplória? É exuberante? É uma senhora de meia idade? Como é a vítima? É como será a prostituta dele. Entendeu? Então eles vão simular qualquer atuação social, qualquer etnia. E aí vem essas prostitutas todas que não têm muita aparência e você não entende como ele pode lucrar com esse tipo de prostituta. O lucro dele é porque ele espalha elas na sociedade, elas se tornam dublês das vítimas. Fala igual, anda igual, veste igual e com a mesma etnia. E aparentando a mesma faixa etária. É muita coincidência, né? É muita coincidência, você não acha? E tudo andando da mesma forma. Até às vezes copia o mesmo carro. Se ele não quiser chamar muita atenção, porque o carro é muito parecido, um carro similar. Aí é um Fiat Uno, aí é um Fiat Premium, ele vai dosando, entendeu? Para também não chamar tanta atenção. Basicamente é assim que ele faz. Ele trabalha assim aqui na cidade de Niterói. Banaliza o máximo as características da vítima. O quanto ele puder banalizar as características da vítima, ele vai banalizando ao máximo. E impondo para as autoridades públicas, policiais, delegados, juízes, promotores. Ele vai banalizando as características de alguém. O rapaz não é homossexual, mas ele vai banalizar as características do rapaz como se o rapaz fosse homossexual. É assim que ele trabalha na prostituição. Só trabalha assim na prostituição, só desse jeito. Banalizando as características de alguém
e ridicularizando. Ele vai banalizando e ridicularizando na prostituição, fazendo as pessoas acreditarem que nosso jeito, o meu jeito esforçada, séria, dedicada, é jeito de prostituta, porque todas as características ele adequa à prostituta dele. Entende? E sempre com autoridades públicas, policiais, delegados, para quando a gente chegar lá e fazer uma denúncia, aí o policial já está cansado de ver os meus trejeitos em prostituta e achando que eu estou seduzindo ele. Eu não estou seduzindo, entendeu? Porque eu passei por isso, coloca a gente em situação. Esse cara é um Drácula, isso aí é um demônio. Demônio. Cafetão é demônio. Ele tem uma astúcia que eu fui, olha que eu sou uma mulher inteligentíssima. E eu fui, aos poucos, detectando esse miserável e a forma dele de agir. Aos poucos eu fui detectando. Quando eu vi, ele fabricava seres humanos. Todas essas prostitutas são fabricadas por ele. Todas. Ele fabrica de acordo com o nascedouro das famílias tradicionais, para ele se tornar competitivo e ele poder fazer o sequestro, ele criar a circunstância de sequestro, banalizando uma pessoa, ridicularizando na prostituição, no homossexualismo. Os rapazes, ele copia a imagem dos rapazes e põe na prostituição, para ele ser reconhecido como características dele próprias de homossexual, próprias de prostitutas. É isso que esse miserável faz na sociedade. É isso que esse desgraçado, ele está fabricando e está tirando as nossas oportunidades sociais, porque elas são só as nossas. Elas vão ocupando todas as posições sociais, todas. Ele faz elas ocuparem todas as posições sociais. Ele impõe elas na sociedade e vai fazendo. E aí ocorre o desemprego. Quem está fabricando seres humanos está potencializando os desempregos. Está potencializando os desempregos, entendeu? Porque ele vai encaixando e impedindo que empresários abram comércio, porque ele se torna difícil a competição com ele. Porque ele abre já um negócio com dinheiro de lavagem, né? Dinheiro de tráfico de drogas. Então significa que dificilmente um comércio vai ser competitivo, mesmo porque ele tem facilidade, porque ele não paga salário para as prostitutas, né? Ele não paga salário para as prostitutas, bota 30 prostitutas numa sala de 2 metros quadrados, né? E elas mesmas pagam o salário delas com a prostituição. Qual é o comerciante honesto que tem essa condição? Nenhum. Se você não tiver seus parentes para trabalhar na loja junto com você e todos desenvolverem juntos, você não consegue esse tipo de desenvolvimento. Ele chama prostituta. Aqui, tá aqui esse comércio aqui. Você vai se prostituir aqui. É uma oportunidade, centro da cidade. Muitos carros, muitos homens trabalhando na redondeza. Então você se prostituir aqui, entendeu? E paga seus encargos, paga tudo. Tudo é por sua conta. Tudo é por sua conta. Aí todo lugar é ponto de prostituição, porque elas mesmas não vão ganhar um salário. Se fosse um comerciante, ela vai pagar os encargos e a possibilidade de ficar dando em cima de todos os homens que entrarem no comércio. Vai dando em cima, ela vai tirando o lucro dela assim. Eles dão posição para todas elas, de recepcionistas, tudo. E bem trajadas algumas. De acordo com a atuação profissional, ela empreita a sedução, tira os tributos, né, dos encargos trabalhistas, ela paga e ganha 10, 15 vezes mais do que ela ganharia se fosse uma funcionária. Então, desse jeito, a tendência é ele dominar todos os comércios da cidade, como ele fez aqui. Ele faz os comerciantes honestos serem quebrar. Porque não tem como. E ele tem um domínio. E outra, se ela entra no comércio da gente para trabalhar, é para sabotar a gente, né? Sabotar. Minha mãe nem uma barraquinha de cachorro quente conseguiu montar aqui. Porque
A gente toda organizada, com tudo higiênica, a mamãe. Ele dizia pra todo mundo que a gente era suja, que a gente não tomava banho. Saía dizendo, falou, ninguém comprava na nossa barraca. Que ele sabota pra gente não prosperar. É pra ele também faz isso. Além dele ter todo esse ganho ilícito, ele ainda, quando vê a gente prosperando, ele vai lá sabotar para evitar a prosperidade de alguém que não seja conivente com ele. E não ter apreço à pessoa, ele sabota. Quer dizer, ele é um criminoso.